Título da pregação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta a sua Bíblia para o céu depois que você achar. Deixa eu orar por você, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso querido e amado Pai, eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha me usar, meu Pai, porque a palavra que eu vou pregar é do Senhor. A boca é minha, mas a palavra que vai sair da minha boca é do Senhor. E a tua palavra, ela tem poder de transformar, ela tem poder de restaurar, ela tem poder de edificar e ela tem poder de transformar. Então que através dessa palavra o Senhor venha falar com cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém e amém. Graças a Deus. Amém? O título dessa pregação: Jesus anda sobre o 5 coisas que aprendemos, 5 coisas muito importantes que aprendemos com esse texto. Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 14, no verso 24. 14 e 24. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Amém? Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Eu tenho a certeza que Deus vai falar ao seu coração, em nome de Jesus. Diz assim, a palavra de Deus. Coloca aí para nós. Entretanto, o barco já estava longe e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olhe para mim. Jesus, ele pediu que os discípulos esperassem ele no barco. Mas como o vento era contrário, aquele barco, ele começou a ir cada vez mais e mais, e ele já estava a muitos estádios. Eles mediam estádio, como se fosse tamanho de estádio. Há muito estádio já da beira do mar. Amém, pessoal? E aí vamos continuar lendo para você entender. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao ver-nos andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomado do quê? Fala forte, do quê? Medo. Gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tendes bom? Sou eu. Não temais. E olha só, respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, porque duvidou? Próximo. E subindo ambos no barco, cessou o vento. Pessoal, olhe para mim. Eu coloquei 5 coisas muito importantes que a gente aprende com esse texto. 5 coisas muito importantes. A primeira, coloca para nós aí, Gabriel, por gentileza. Diz assim, não tenha medo. Olhe para esse irmão que está do teu lado e diga: não tenha medo. Não tenha medo. Amém, pessoal? Quantas são as pessoas que ela tem medo de assumir a fé? Ela tem medo de aceitar Jesus na vida dela. Ela tem medo de perdoar a pessoa que fez mal, porque ela tem medo que aquela pessoa volte a humilhar ela. Quantas pessoas têm medo que quando os filhos estão indo para a escola, tem medo que aconteça alguma coisa? Quantas pessoas têm medo que o casamento vá de mal a pior? Quantas pessoas têm medo de ser mandado embora do trabalho? Jó, ele disse que aquilo que eu temia me sobreveio. Então não tenha medo, pessoal. Você vê que quando eles viram Jesus andando por sobre o mar, a primeira coisa que eles fizeram, eles começaram a gritar, eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo, com muito medo. Todo mundo aqui tem um medo.
Todo mundo tem um medo. Existem medos que são medos natural da vida. Tem pessoas que ela pode enfrentar um ladrão armado até os dentes, mas tem medo de barata. É ou não é? Tem medo de rato. Tem gente, eu não tenho medo de nada. Eu vou fechar a porta da igreja e vou soltar um pitbull aqui para ver se você não corre. É ou não é? Todo mundo tem um medo de alguma coisa. Só que esse medo não pode te parar. Esse medo não pode neutralizar você. Se você tiver com medo, vai com medo, não para, porque Deus é contigo. Diga glória a Deus. Não temas. Pastor, eu estou vivendo a pior fase da minha vida. Eu acredito que você possa estar vivendo a pior fase da sua vida, mas eu também acredito que Deus está fazendo você ouvir essa mensagem hoje para mudar a história da sua vida. Diga glória a Deus. Em nome de quem? Diga: não temas. Amém. A segunda coisa que a gente aprende com esse texto: tenha bom o quê? Lê comigo. Tenha bom ânimo. Fala para esse irmão que está do teu lado, se anima, fala para ele aí. Quando a pessoa não tem bom ânimo, quando ela não tem ânimo, você vê que Jesus fala. Tem como colocar o versículo lá para nós, Gabriel? Onde fala lá, tem de bom ânimo. Eu acho que é o... Coloca para nós lá, em nome de Jesus. Eu acho que é o 27, né? 27. Jesus falou para eles o quê? Olha só. Mas Jesus imediatamente disse: tem de bom ânimo. Quando você está desanimado, o que você faz quando você está desanimado? Geralmente, às vezes nada. É ou não é? Quando a pessoa está desanimada, ela não faz o quê? Nada. Hoje eu não estou animado. Fulano, vem aqui em casa. Não, hoje eu não estou animado. Tem pessoas que ela está tão desanimada que ela não faz mais nada para Deus. Ela não ora, ela não lê a Bíblia, ela não busca Deus. Tudo que é para Deus gera nela um cansaço. Jesus fala para os discípulos, para eles não temer, e fala para eles o quê? Tendes bom ânimo. Se anima, pessoal. Sabe, se anima, coloca no teu coração, Deus é contigo. Você tem que olhar todo dia, levantar a mão para o céu e dar graças a Deus da tua vida. Você viu o que aconteceu aqui no nosso estado? Teve cidade inteira, que foi a cidade inteira destruída, pessoal. Destruída. Até o prefeito da cidade falando que perdeu um monte de coisa. Até o prefeito não tem onde morar. A cidade foi completamente destruída. Então você tem que ter bom ânimo. Não é essa luta que você está passando que tem que colocar você para baixo. Não é essa luta que você está passando que tem que colocar você para baixo. E uma coisa que a gente aprende é ter bom ânimo nessa mensagem. E sabe por que nós temos que ter bom ânimo? Porque mesmo você estando dentro da igreja, vai ter eventos o quê? Contrário à sua vida. Esse evento representa o quê? Problemas. Nós vamos enfrentar problemas, vamos enfrentar dificuldades. Nós vamos enfrentar momentos o quê? Difíceis. Pergunta para esse irmão que está do teu lado: você já enfrentou momentos difíceis? Todo mundo, né, gente? E talvez hoje você chegou aqui enfrentando a pior fase da tua vida. Você está enfrentando a pior fase, mas escuta o que eu quero falar para você: tenha bom ânimo. Jesus disse: no mundo passarei por aflições, mas tende o quê? Eu venci o mundo. Sua vitória. Amém? Tenha bom ânimo. Terceira coisa que a gente aprende. A primeira foi o quê? Não tenha medo. A segunda? Tenha de bom ânimo. A terceira? Obedeça ao Senhor. Ei, olhe para mim. Você tem obedecido ao Senhor? Jesus fala para Pedro o quê? Vem. Coloca o versículo para nós aí. Jesus fala para Pedro, vem. Eles estavam naquela fase de reconhecimento. E aí, eles estavam olhando, eles estavam pensando que era um fantasma. Sabe por que eles estavam apavorados? Porque eles tinham experiência de estar em alto mar. Eles tinham experiência de pescaria. Mas eles nunca viram alguém andando sobre o quê? Sobre as águas. Nunca viram. Eu também nunca vi. Nós nunca vimos ninguém
andando sobre o quê? Sobre as águas. Nunca vimos. E eles também não tinham visto. E daqui a pouco, Jesus foi ter com ele, o barco estava longe. Aquelas águas não foram barreira para Jesus. As águas estavam longe, Jesus não foi nadando. Não, eu vou por cima das águas. Diga glória a Deus. Ei, Deus te trouxe aqui nessa manhã para fazer você andar por cima das águas. Por cima desse problema, por cima desse obstáculo. Diga glória a Deus. Deus te trouxe aqui você, hoje, para que você venha andar sobre as águas. E aí, Pedro disse para Jesus, olha, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo por sobre o quê? Por sobre as águas. E Jesus disse o que para ele? E lhe disse-lhe, vem. E Pedro descendo do barco, aconteceu o quê? É aquela pessoa que chega na igreja. Quando nós chegamos na igreja, nós começamos a viver algo extraordinário. Nós começamos a viver o que a gente nunca viveu. O que Deus quer fazer na tua vida é algo extraordinário. Então, esse andar sobre as águas é algo extraordinário. Talvez não aconteceu na vida de ninguém, mas vai acontecer algo extraordinário na sua vida. A gente não tem que ficar comparando a nossa vida com a vida de ninguém. Sabe por quê? Porque Deus tem coisa grande, preparado e exclusivo só para você. Diga amém. Amém. Deus tem algo exclusivo só para nós. Ele tem uma bênção. Ninguém tinha andado nas águas a não ser Jesus. Jesus andou sobre as águas. Então Pedro queria andar. E Jesus disse para ele o quê? Vem. E quando Jesus falou vem, Pedro fez o quê? Começou a obedecer à voz de quem? Obedeça a Deus. Porque obedecer a Deus traz muitos benefícios para a tua vida. Se você obedecer a Deus, você vai ver coisas grandes acontecendo na sua vida. Você vai ver acontecer na sua vida o que você não viu na vida de ninguém. Você não viu na vida de ninguém, mas você vai ver na sua vida, porque Deus é mais. Amém, pessoal? Só vitória? Amém? E olha só, quarta coisa que a gente aprende. Não perca o quê? Pedro desce do barco, obedeceu, começou a andar na direção de quem? De Jesus. Ele começou a andar na direção de Jesus. Mas o texto diz o quê? Olha só, ele começou a andar. Coloca para nós lá. Reparando. O que é reparar, pessoal? Olhar. Reparando na força do vento. Não é assim? Reparando, porém, na força do quê? Teve. Olha só. É aquela pessoa que ela entra na igreja, ela começa a obedecer, e daqui a pouco ela começa a ver que está acontecendo algo extraordinário na vida dela, ela começa a ter medo. Tem gente que tem medo da alegria de ser feliz. Tem gente, não sei se você já não falou isso, mas tem gente que fala assim, ó, tá tão boas as coisas que eu estou até desconfiando. É ou não é? Porque ela tem medo. As coisas começam a acontecer na vida dela, ela tem medo, ela começa a ficar com medo, ela começa a achar que não vai dar certo. Pedro, o mesmo vento que soprava em Jesus, estava soprando nele. E ele já tinha obedecido, já tinha descido do barco, já estava caminhando na direção de Jesus, já estava obedecendo. Mas daqui a pouco ele começou a reparar na força do quê? Do vento. Olhe para mim. Se você reparar na força do vento, você vai afundar. Você pode estar dentro da igreja, você pode ter anos de igreja. Se você reparar na força do vento, você retrocede. Se você reparar na força do vento, você pode estar diante de Jesus. Diante de Jesus. Você pode estar, mas você corre o risco de se afundar. Você corre o risco de ter medo, de achar que não vai dar certo, achar que Deus não é contigo. Você corre o risco. Ele desceu do barco, obedeceu e ele foi olhando para Jesus. O foco de cada um de nós aqui na igreja tem que ser buscar a nossa salvação, buscar Deus para a nossa vida. O resto é detalhe. Diga glória a Deus. Busca Deus para a tua vida, porque o resto é detalhe. O resto é detalhe, pessoal. Se você tem o foco de buscar Deus, o resto, tudo que você precisar, Deus te dá.
na hora certa. A hora certa é a hora dele, não é a minha, não é a sua. Sua vitória? Amém? Reparando, porém, na força do vento, começou a submergir, ou seja, a se afundar. Olha só. E gritou: salva-me, Senhor. Coloca o próximo versículo, por gentileza. 31. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e lhe disse: homem de pequena, por que duvidaste? Coloca o próximo passo que a gente aprendeu, em nome de Jesus Cristo. Olha o que diz. Quando estamos chegando no nosso objetivo, o inimigo faz de tudo para nos... Às vezes você está tão perto de chegar àquilo que você quer, de você alcançar aquela graça, de você alcançar aquele milagre, o diabo sopra o vento mais forte. O diabo começa a falar para você: não está adiantando você ir na igreja. O diabo começa, fazer bagunça às vezes no teu trabalho, na tua casa, tirar as coisas do lugar, para você achar que não vai dar o quê? Não vai dar certo. E por que eu estou falando isso? Quando Pedro começou a reparar na força do vento, que ele começou a se afundar, ele clamou por quem? Por Jesus. E ele disse: salva-me. E Jesus fez o quê? Coloque para nós lá, por gentileza. Olha o que Jesus fez. Olha, a Bíblia não fala que Jesus nadou, que Jesus correu. Não, a Bíblia está dizendo assim: e prontamente Jesus, estendendo a mão. Se eu estender a minha mão, eu não consigo tocar na tua mão. E olha, que daqui até aí é o quê? 2 metros. Eu não consigo tocar na mão nem de quem está na primeira fileira. Por quê? Por que Jesus só estendeu a mão e já salvou Pedro? Por quê? Porque ele estava perto. Porque ele estava, já tinha chego no objetivo dele. Porque o objetivo dele era sair e ir até quem? Até Jesus. Aí ele foi caminhando, quando ele reparou na força do vento, porque ele andou sobre as águas. Quando ele reparou na força do vento, ele estava muito perto do objetivo dele. Pastor, eu cheguei aqui hoje, eu estou desanimado. Está desanimado? Continua andando desanimado mesmo. Tenha bom ânimo, porque você está chegando aonde você quer. Ei, está chegando uma grande vitória para a tua vida. Amém? Só vitória? Está chegando uma grande vitória, olha só. E estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, porque duvidaste. Jesus apenas estendeu a mão. Jesus está estendendo a mão para a tua vida hoje. Amém? Eu não sei como está a tua vida, meu irmão. Eu não sei. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está a sua vida. Mas eu sei que se agora você começar a ter bom ânimo, você obedecer a Deus. Coloca todos para nós aí, por gentileza, Gabriel. Se agora você entender isso que você aprendeu, não ter medo. Amém? Não tenha medo. Pastor, mas está difícil, o senhor não sabe da minha luta. Eu posso não saber da tua luta, mas o mesmo Jesus que fez Pedro andar por sobre o mar, viver algo impossível, algo que ninguém viveu, é o mesmo Jesus que está fazendo você ouvir essa mensagem nessa manhã. Diga glória a Deus. Amém? Olha para esse irmão e diga assim: essa mensagem é para você. Diga glória a Deus. Agora diga assim: é para mim. Oh glórias. Primeiro lugar, não tenha medo. Segundo lugar, tenha bom. Se anima, pessoal. Quanto mais você ficar desanimado, mais você vai retroceder. Se anima. Ei, eu vou contar uma coisa para você. Tem dia que o vento vai ser tão forte, que você vai estar tão preocupado com esse vento, que às vezes você não vai ter nem vontade de orar. Mas ore assim mesmo. Vai ter dia que você não vai ter vontade de vir na igreja. Vem assim mesmo. Vai ter dia que você não vai ter vontade de ler a Bíblia. Leia assim mesmo. Se alimenta das coisas de Deus. Tenha bom ânimo. Obedeça ao Senhor. Amém? Obedeça. Ei, até uma criança,
sabe quando está fazendo alguma coisa errada. Quem tem criança pequena, neto, filho, vocês têm? Quando o teu filho faz alguma coisa de errado, você já olha no olho e já sabe. Não é verdade? Às vezes o pai chega do trabalho, o filhinho fala assim: ai pai, te amo. Que é ou não é? Ah, já sei, aprontou, né? Não pai, caiu da minha mão sem querer. A mãe: opa, não foi bem assim. Fala pro pai que você quebrou, tem criança brava que joga as coisas, não tem? Ah, você jogou, quebrou. É ou não é? Até uma criança sabe. Todos nós sabemos aqui se estamos obedecendo a Deus ou se não estamos. Mas se nós não estamos obedecendo ao Senhor, hoje é uma oportunidade de a gente começar a obedecer ao Senhor. Diga glória a Deus. Quarta coisa, não perder o foco. Quando você começar a fazer alguma coisa para Deus, aí que o vento vem mesmo. Aí que o vento vem, mas não desvia o foco, gente. Se a gente desviar o foco, a gente vai parar. Se a gente desviar o foco, que é Jesus, a gente vai sair da igreja, a gente vai abandonar a fé. E aí depois pode ser tarde do quê? Pode ser tarde demais. Não perca o foco, gente. Teu foco é Jesus. Ai, teu foco é Jesus. Pastor, por que eu venho na igreja? Ainda que nós somos uma família, eu amo todos vocês. Mas você não veio para a igreja para fazer amizade. Porque às vezes até uma amizade dentro da igreja pode levar você para uma vida errada. É ou não é? Você está na fé, daqui a pouco alguém se aproxima de você. Ai, não precisa disso. Para que orar tal hora? Para que jejuar? Para que ler a Bíblia? Para que dobrar o joelho? Não, Deus ouve a oração de todo jeito. Que às vezes a pessoa não entende que é um propósito. É ou não é verdade? Então, o foco nosso é a nossa salvação. Se Deus não deu para nós ainda aquilo que nós queremos, nós temos que continuar o quê? Se nós estamos passando um vento contrário, nós temos que continuar como? Firme no foco. Vem o vento que for. Se esse vento fazer eu cair, eu vou me arrastando. Se eu não conseguir andar, eu vou rolando, vou me arrastando. Amém? Mas eu não posso desviar o olhar, não olhe para a vida dos outros, gente. Se você olhar para a vida dos outros, você vai abandonar a fé. Porque todos nós que estamos aqui, não existe ninguém aqui que seja tão bom que não precise mudar. Porque bom só existe um, que é quem? Deus. É ou não é verdade? Então às vezes tem pessoas talvez que até estão nos acompanhando agora, que elas não estão nem indo na igreja. E sabe por que não estão indo na igreja? Porque ela se decepcionou com alguém. Ela ficou olhando o erro de alguém. Ai, poxa, fulano, fez coisa errada. Beltrano falou de mim. Ei, pessoal, escuta o que eu vou te falar. Eu vou te dar uma boa notícia. Posso te dar ou não? Posso ou não? Não ligue quando falarem de você. Sabe por quê? Até quem não te conhece vai falar de você. Diga glória a Deus. Ei, você é a luz no meio de uma escuridão. Você é uma luz que vai brilhar muito forte. Diga glória a Deus. Deus escolheu você para ser o sal dessa terra, para dar sabor. Ei, se você for num restaurante e a comida estiver sem sal, você sabe que está sem sal ou não? Na hora. O sal é uma coisa, é um dos alimentos mais baratos, né? É que nem eu falo, quando acabar o sal numa casa, a coisa tá feia nessa casa, porque o alimento mais barato é o quê? É o sal. É ou não é verdade? Pode colocar qualquer coisa que for, qualquer tempero, mas se faltar o sal, desanda. Então, você é o sal dessa terra. Aonde você entrar, se a pessoa não é de Deus, às vezes você vai incomodar ela. Guarda isso. Aonde você entra que está escuridão, e você entra com essa luz, vai incomodar também as pessoas. Então, vão falar de você. É esse recado que eu tenho para você nessa manhã. Vão falar de quê? Deixa falar, pessoal. Amém? Deixa falar. Não, pastor, mas puxa, fulano falou de mim lá no meu trabalho, eu estou triste, amanhã eu vou lá tirar satisfação com ele. Não faça isso, meu irmão. Jesus escolheu 12 discípulos. Teve um que traiu, um duvidou e outro negou. Por que Jesus fez isso? Ele escolheu errado? O que você acha? Não, é para dar exemplo para nós.
Se ninguém está falando de você, olhe para mim. Ei, se ninguém está falando de você, é porque essa tua luz está apagada. Mas se estão falando de você, é porque a luz de Deus está brilhando na sua vida. Amém, gente? Diga assim: eu perdoo quem falar de mim. Amém. Aí, não perca o foco. Ah, não, Gabriel falou de mim, eu vou lá tirar satisfação com o Gabriel. Não, eu vou tirar a satisfação agora. Não perca o foco. Foco aqui, ó, em Deus. Não se desvie na distração desse mundo. O mundo tem muita distração para nos desviar o foco. Não perca o foco. E aqui está a coisa que nós aprendemos. Quando estamos chegando no nosso objetivo, o inimigo faz de tudo para nos parar. Ele manda vento, ele manda tempestade, ele faz às vezes um monte de coisa. O diabo não sabe fazer nada bom, pessoal. Tudo que o diabo faz é ruim. Pode ser bom no começo, mas depois vai ser ruim. O diabo é astuto, pessoal. Escuta o que eu estou te falando, ele é astuto. Satanás é astuto. Então você quer ter uma mudança de vida? Você quer andar sobre as águas? Eu estou dizendo andar sobre as águas é você viver uma vida extraordinária. Só vitória! Amém? Viver uma vida extraordinária. É você viver uma vida extraordinária. As pessoas olhar para você e falar: fulano, como você está bem? Aí você dizer: graças a Deus. Fulano, olha como seus filhos estão bem na escola. Graças a... Pô, como que a tua família tem paz. Graças a... Coloca dentro do teu coração. Deus está falando no teu coração hoje que Ele quer mudar a história da sua vida. Mas para Ele mudar, não tenha medo. Não tenha medo. Tenha bom ânimo. Obedeça. Não perca o foco. E entenda que quanto mais perto você estiver do teu milagre, mais vai se levantar o diabo. Mas o inimigo só se levanta por uma coisa. Para quê? Para cair. Diga: o inimigo só se levanta para cair. Diga glória a Deus. Pedro já tinha chegado no objetivo dele, mas ele parou para olhar, reparar o que estava do lado. Não repare, pessoal. Olha para dentro de você, porque o que Deus vai fazer você viver a partir de agora é algo extraordinário. Quem quer viver algo extraordinário, fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Amém.